Las Tres Edades de la Vida Interior, terceira parte, da página 137 até a 142, 142. A comunhão e o crescimento do corpo místico de Cristo. A Sagrada Comunhão deve contribuir não apenas para garantir a união, mas também para o crescimento do corpo místico de Cristo. São Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, chegando à estatura do homem perfeito, à medida da plenitude de Cristo. Assim, não seremos mais como criadas pelas ondas, agitadas por todo o vento de doutrina, ao sabor da malícia dos homens e de suas artimanhas enganosas. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É dele que todo o corpo, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, realiza seu crescimento e se edifica na caridade. Essa influência do Salvador sobre seus membros se comunica principalmente por meio da comunhão. É pelo pão da vida que os cristãos são nutridos e conduzidos à perfeição para a qual Deus os destinou. São Tomás escreveu: assim como o batismo, que é a porta dos sacramentos, nos inicia na vida espiritual, a Eucaristia conduz à sua consumação, pois ela é como o termo dos outros sacramentos que nos preparam para recebê-la. Por conseguinte, o efeito do batismo na alma da criança está ordenado ao efeito da Eucaristia. Algo semelhante ocorre na ordem natural. A infância se destina ao pleno desenvolvimento da idade adulta. Assim, o desejo, ao menos implícito, dos efeitos da Eucaristia é necessário para alcançar a salvação. Não é possível, portanto, atingir a perfeição da vida cristã se, ao receber a comunhão, faltar essa disposição cada vez mais fervorosa, tornando-a assim mais frutuosa. Além disso, não apenas cada cristão, mas também cada paróquia, cada diocese e toda a igreja em cada geração alcança sua maturidade e a fecundidade da idade perfeita. É essa plenitude que a torna apta a propagar a fé que um dia recebeu e transmiti-la à geração seguinte, como uma semente sagrada. Cada época enfrenta suas dificuldades e, com o retorno das multidões à incredulidade, os desafios do tempo presente podem, em breve, assemelhar-se àqueles enfrentados pela Igreja nascente nos séculos de perseguição. O cristão encontra na Eucaristia a força e a coragem de que necessita hoje, assim como nos tempos das catacumbas. Ele deve manter sempre uma fome ardente pela Eucaristia, um desejo vivo de unir-se a Cristo por meio de uma profunda comunhão de vontade. Uma união que o sustente contra todas as tentações e o torne capaz de enfrentar as dificuldades do tempo presente, pela prática perseverante das virtudes. Deve dizer com o autor da Imitação de Cristo: Ah, Senhor Deus, quando estarei todo unido e absorto em Ti e completamente esquecido de mim mesmo, verdadeiramente Tu és o meu amado escolhido entre milhares. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 10. É em Ti que minha alma deseja habitar todos os dias de sua vida. Verdadeiramente, Tu és o Rei da paz. Em Ti está a plenitude da paz e o verdadeiro descanso. Fora de Ti tudo é trabalho, dor e miséria infinita. Verdadeiramente, Tu és o Deus oculto, conforme está escrito. Em verdade, Tu és um Deus escondido. Isaías capítulo 45, versículo 15, químpios. Teu conselho não é para os ímpios, mas sim para os humildes, e simples é a tua voz. Ó Senhor, quão suave é o teu espírito. Como diz a Escritura, o teu espírito é suavíssimo, Senhor. Sabedoria capítulo 12, versículo 1. Tu quiseste mostrar a tua doçura aos filhos teus, sustentando-os com o pão suavíssimo descido do céu. Desde os tempos antigos, já dizia o salmista: Quão grande é, Senhor, a abundância de tuas doçuras para aqueles que te temem. Salmos capítulo 30, versículo 20. E como acrescenta o autor da Imitação de Cristo: porque verdadeiramente conhecem ao Senhor no partir do pão, pois seu coração arde neles com tanta intensidade, porque Jesus caminha com eles. Livro 4, capítulo 14. Oh, quantas vezes estou longe de experimentar semelhante fervor e devoção. Sê misericordioso para comigo, bom Jesus, e concede a este pobre mendigo que, ao menos alguma vez, eu possa sentir na Santa Comunhão um pouco desse amor tão profundo, para que minha fé se fortaleça, minha esperança em Tua bondade cresça, e minha caridade, incendiada pela experiência do maná celestial, jamais desfaleça.
Mas poderosa é a tua misericórdia para me conceder graça tão desejada e visitar-me, com inefável ternura, no espírito de um amor abrasador, quando tu, Senhor, quiseres fazer-me essa misericórdia. O anseio e desejo pela Eucaristia são expressos assim pelo mesmo autor. Ó Senhor, com suma devoção e amor ardente, com todo o afeto do coração e fervor, desejo receber-te, assim como muitos santos e almas devotas te desejaram na comunhão, agradando-te imensamente com a santidade de sua vida e tendo uma devoção ardentíssima. Livro 4. Nada desejo guardar para mim, mas sim sacrificar-me inteiramente a ti, com tudo o que tenho, de muito bom grado e com toda a vontade. Com tal fé, esperança e pureza desejo receber-te hoje, como te recebeu e desejou tua Santíssima Mãe, a Gloriosa. A comunhão e o dom de si mesmo. Virgem Maria, quando o anjo anunciou a ti o mistério da encarnação, ofereço-te e entrego-te os imensos júbilos de todos os corações devotos com todas as suas virtudes. Louvem-te todos os povos, gerações e línguas, e glorifiquem o teu santo nome. O cristão que comunga com essas disposições aproxima-se rapidamente de Deus, arrastando consigo muitas almas. Por esse caminho, assegura-se o crescimento do corpo místico de Cristo. Mas é preciso ainda dar um passo adiante, um passo no sentido da generosidade. Nosso Senhor nos ordenou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 34. Pois bem, ele nos amou até morrer por nós na cruz e até dar-se a nós como alimento na sagrada Eucaristia. Na comunhão, o cristão deve, portanto, aprender o dom de si mesmo, a fim de imitar nosso Senhor. O coração eucarístico de Jesus, que nos deu e continua a nos dar, dia após dia, a Eucaristia, é o modelo supremo do perfeito dom de si mesmo. Ele nos ensinou que é mais perfeito dar do que receber, amar do que ser amado. Por isso, depois de termos recebido tanto, devemos, a exemplo de nosso Salvador, nos oferecer aos outros, oferecendo-lhes paz e luz de vida. Uma alma que vive unida a Cristo por meio da Santa Comunhão deve, por sua vez, tornar-se pão para aqueles que vivem ao seu redor. A exemplo de nosso Senhor, essa alma deve dar-se generosamente àqueles que têm menos luz, aos fracos e aos que se afastam do altar, sem se importar com ingratidões, friezas ou más retribuições. Com tal atitude, pode estar certa de conduzir a não poucos desviados ao coração eucarístico de Jesus. A esse coração esquecido, desprezado, ultrajado e ignorado pelos homens. Coração que, no entanto, nos ama sempre. Coração paciente que nos espera. Sempre pronto a nos escutar, desejoso de que lhe peçamos. Coração que é centro de graças sempre renovadas. Coração silencioso, que deseja falar às almas. Refúgio da vida oculta, mestre nos segredos da união divina. Coração daquele que parece adormecido, mas que vela sempre, e de quem, sem cessar, transborda a caridade. Ele é o modelo supremo do perfeito dom de si mesmo. Por isso, um santo sacerdote de Lyon, amigo do cura de Ars, o Pessir Chevrier, costumava dizer aos seus filhos espirituais: como exemplo de Nosso Senhor, o sacerdote deve morrer para o seu corpo, para o seu espírito, para a sua vontade, para a sua família, para o mundo inteiro. Deve imolar-se pelo silêncio, pela oração, pelo trabalho, pela penitência, pelos sofrimentos e pela morte. Quanto mais alguém está morto, mais vida possui e a dá em maior abundância. O sacerdote é um homem crucificado. Também deve, por caridade, como seu mestre, dar o seu corpo, seu espírito, seu tempo, seus bens, sua saúde e sua vida. Deve dar a vida por sua fé, doutrina, palavras, orações, autoridade e exemplos. Deve se converter em bom pão. O sacerdote é um homem comido. Pois bem, tudo o que aqui se diz sobre o sacerdote deve, de certa forma, ser aplicado ao cristão perfeito, que, a qualquer momento, deve estar disposto a sacrificar-se sobrenaturalmente, a fim de conduzir as almas ao seu redor para o fim de nossa peregrinação, que é Deus.
Este zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas é a resposta que todos devem dar ao preceito do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na fervorosa comunhão, aprenderemos esta generosidade que faz com que o dom de Deus que nós recebemos irradie sobre os outros e que nos faz compreender tão bem o valor e os frutos da Eucaristia. Recebamos, portanto, com docilidade o dom de Deus e repartamo-lo generosamente entre nossos semelhantes. Querido ouvinte, neste momento de recolhimento e oração, convido você a contemplar a beleza da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Não se trata de gestos exteriores, nem de palavras vazias, mas de uma entrega interior sincera e amorosa àquela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe. Aprofundar-se nesta devoção é permitir que Maria nos conduza ao coração de seu Filho Jesus. É deixar-se formar por ela com humildade e confiança. Ouça, medite e permita que essas palavras toquem o mais íntimo da sua alma. A devoção a Maria entre os adiantados no caminho espiritual. Na primeira parte desta obra, no capítulo 6, falamos sobre a influência de Maria como medianeira. Ela cooperou no sacrifício da cruz pelos méritos e pela satisfação, e não cessa de interceder por nós, alcançando e distribuindo todas as graças que recebemos do céu. Agora desejamos aplicar esses princípios, a exemplo do bem-aventurado São Luís Maria Grignon de Montfort, para compreender com clareza em que consiste a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, especialmente entre aqueles que já se adiantaram no caminho espiritual. Vejamos então o que é a devoção à Virgem Maria, quais são os seus graus e os frutos que ela produz na alma fiel. Não nos interessa aqui a devoção exterior, presunçosa, inconstante, hipócrita ou interesseira, mas sim a devoção verdadeira. São Tomás de Aquino a define como prontidão ou boa disposição da vontade para servir a Deus. Essa prontidão da vontade, que deve permanecer firme mesmo em tempos de aridez ou secura espiritual, nos inclina a dar a Nosso Senhor e à Sua Santa Mãe o culto que lhes é devido. Assim como Jesus é o nosso mediador junto ao Pai, também nós devemos nos aproximar do Salvador por meio de Maria. A mediação do Filho nos ilumina sobre a mediação de Sua Santa Mãe. Erram profundamente aqueles que pretendem unir-se a Deus sem recorrer constantemente a Nosso Senhor, pois nesse caminho mal chegariam a um conhecimento abstrato de Deus, mas jamais alcançariam aquele conhecimento saboroso que se chama sabedoria. A sabedoria é um conhecimento elevado e, ao mesmo tempo, prático, vivo e experimental, que nos permite descobrir os caminhos da providência até nas coisas mais pequenas. Assim, envoltos na luz da presença de Maria, recordemos que a verdadeira devoção não é apenas uma prática espiritual, mas um caminho de transformação interior. Que nossa oração se torne vida e que, unidos à Santíssima Virgem, possamos glorificar a Deus com mais pureza, coragem e amor. Acolha Maria no seu coração e, por meio dela, acolha Jesus. Os quietistas erraram ao supor que a santa humanidade de Jesus era um meio útil apenas no início da vida espiritual. Tal ideia equivale a ignorar a mediação universal do Salvador. Outro erro consiste em pretender chegar a Nosso Senhor sem passar por Maria. Esse foi o erro dos protestantes. E mesmo entre os católicos, há muitos que não compreendem suficientemente quão vantajoso é recorrer à Santíssima Virgem para entrar na intimidade de Jesus. Como explica o bem-aventurado Luís Maria Grignon de Montfort, 1325, essas pessoas não conhecem Maria senão de maneira especulativa, seca, estéril e indiferente. Temem abusar da devoção a ela e fazer injúria a Nosso Senhor, honrando exageradamente sua Santa Mãe. Se falam da devoção a Maria, fazem-no menos para recomendá-la do que para criticar os abusos que nela se cometem. Dá a impressão de acreditar Maria seja um impedimento para se aproximar de Jesus. 326, quando, na verdade, toda a sua influência se emprega para nos conduzir a Ele.
Dizer o contrário seria como afirmar que o santo cura d'Ars foi um obstáculo para seus paroquianos chegarem a Deus. É uma grande falta de humildade não levar em conta os mediadores que Deus nos concedeu, conhecendo nossa fraqueza. A intimidade com Nosso Senhor na oração nos será muito mais fácil se recorrermos frequentemente a Maria. Graus dessa devoção. Essa devoção, da qual nenhum cristão pode prescindir, deve crescer junto com a caridade. O primeiro grau consiste em rezar com alguma frequência a Virgem, honrando-a como Mãe de Deus. Por exemplo, recitar o Ângelus sempre que o sino toca. O segundo grau dessa prática de amor para com Maria é cultivar sentimentos de veneração, confiança e carinho para com a Mãe de Deus. E, como expressão concreta desse afeto, rezar o Santo Rosário todos os dias. O terceiro grau, próprio das almas mais avançadas no caminho espiritual, consiste em se consagrar totalmente a Nosso Senhor por meio de Maria. O bem-aventurado São Luís Maria Grignon de Montfort explica essa consagração com muita clareza. Diz ele: essa devoção consiste em se entregar completamente à Santíssima Virgem, para assim pertencer inteiramente a Jesus por meio dela. Devemos, portanto, fazer a Maria uma doação total de tudo o que somos e possuímos. Primeiro, entregar-lhe o nosso corpo, com todos os seus sentidos e faculdades, para que ela o preserve em perfeita pureza. Em segundo lugar, entregar-lhe a nossa alma, com todas as suas potências. Em terceiro, os nossos bens exteriores, tanto os atuais quanto os futuros. E em quarto lugar, entregar-lhe os nossos bens interiores e espirituais, como os méritos, as virtudes e todas as boas obras, passadas, presentes e futuras. Para compreendermos bem esta oferenda, é importante distinguir nas nossas boas obras aquilo que é incomunicável a outras almas daquilo que pode, sim, ser oferecido em benefício do próximo. O que é incomunicável são os méritos propriamente ditos de condigno, isto é, os méritos que nos conferem, com justiça, o direito ao aumento da caridade e à vida eterna. Esses méritos pessoais são intransferíveis. E é precisamente nisso que diferem dos méritos de Jesus Cristo, que, por ser constituído cabeça da humanidade, pôde merecer com justiça em nosso favor. Se, portanto, fazemos à Virgem Maria a oferenda dos nossos méritos, não é para que ela os distribua a outras almas, mas para que os conserve, os proteja e os faça frutificar em nós. E se por infelicidade viermos a perdê-los por causa de um pecado mortal, então ela nos alcançará a graça de uma contrição profunda, que nos devolverá não apenas o estado de graça, mas também o grau espiritual perdido. De tal forma que, se tivermos perdido 5 talentos, possam eles ser plenamente recuperados. O que pode ser comunicado aos outros, por meio das nossas boas obras, é o mérito de conveniência, também chamado mérito de congruência, bem como o seu valor satisfatório, ou seja, reparador, e o seu valor impetratório, isto é, de súplica eficaz. Por um mérito de conveniência, que não se baseia na justiça, mas sim na caridade e na amizade que nos une a Deus, in juri amicabili, é possível obter graças em favor do próximo. Assim, por exemplo, uma mãe cristã virtuosa por sua vida piedosa atrai diversas graças sobre seus filhos, pois Deus, em sua bondade, olha para as intenções e para as boas obras dessa mãe generosa. Do mesmo modo, podemos rezar pelo próximo, por sua conversão e progresso espiritual, pelos pecadores endurecidos, pelos agonizantes e pelas almas do purgatório. Também nos é dado satisfazer pelos outros, isto é, aceitar voluntariamente a pena que os pecados deles merecem, expiando por eles, assim como Maria o fez por nós aos pés da cruz. Dessa maneira, podemos atrair sobre eles a divina misericórdia. Também é possível ganhar indulgências pelas almas do purgatório, abrindo-lhes os tesouros dos méritos de Cristo e dos santos e apressando sua libertação. Se oferecermos todas as nossas dificuldades e sofrimentos a Maria, ela nos enviará para cruzes proporcionadas às nossas forças, para que com coragem lutemos pela salvação das almas. A quem é aconselhável esta consagração a Maria?
Ela não deve ser recomendada àqueles que a fariam por sentimentalismo ou por orgulho espiritual, sem perceber a sua grande importância. Essa consagração é indicada para as almas verdadeiramente piedosas e fervorosas. Recomenda-se iniciá-la por um tempo determinado, por exemplo, de uma festa de Nossa Senhora até outra, ou ainda por um ano inteiro. Dessa forma, essas almas poderão, pouco a pouco, se compenetrar desse espírito de abandono a Maria. Uma vez alcançado esse espírito, a consagração poderá ser feita com grande proveito para toda a vida. Algumas vezes levanta-se a objeção de que esta prática nos impediria de pagar as nossas próprias dívidas espirituais, o que poderia aumentar, e não pouco, o tempo que passaremos no purgatório. Foi esta, inclusive, a objeção que o demônio fez a Santa Brígida quando ela se propunha a realizar um ato semelhante de entrega. Mas o Senhor lhe fez compreender que tal pensamento tem sua raiz no amor próprio, que se esquece da bondade de Maria. Maria jamais se deixa vencer em generosidade. E por isso, aquele que se entrega a ela recebe o cêntuplo em troca. Além disso, o próprio amor que essa entrega representa já nos obtém o perdão de grande parte das penas que ainda nos restam. Outra objeção que se apresenta é a seguinte: como poderemos então rezar de modo particular por nossos entes queridos e amigos se já entregamos todas as nossas orações à Virgem Santíssima? A isso se responde com confiança. A Santíssima Virgem conhece perfeitamente os nossos deveres de caridade para com cada uma dessas pessoas. E mesmo que nós nos esqueçamos delas, ela mesma nos fará recordar. Além disso, entre nossos familiares e amigos, há aqueles que estão em necessidade muito especial de oração, e muitas vezes nós não sabemos disso. Mas Maria sabe. E mesmo que ignoremos tais necessidades, ela fará com que essas almas sejam beneficiadas pelas nossas orações. Notas explicativas. 1. Crescimento do corpo místico de Cristo. Refere-se à Igreja como um organismo vivo e espiritual unido a Cristo, que é a cabeça. Essa imagem, usada por São Paulo, sublinha que todos os fiéis formam juntos um único corpo, em contínuo crescimento e amadurecimento na caridade. 2. Citação de Efésios 4, 11-16. O apóstolo Paulo fala sobre o progresso espiritual dos cristãos até atingirem a idade perfeita de Cristo. Isto é, uma maturidade plena na fé e na caridade. A metáfora do corpo, ligado e unido por Cristo, mostra que a comunhão e a verdade conduzem ao crescimento espiritual coletivo. 3. Pão de vida. Essa expressão é usada para se referir à Eucaristia, na qual Cristo se dá em alimento aos fiéis. Segundo a doutrina católica, este é o meio privilegiado pelo qual o cristão se une a Cristo e cresce em santidade. 4. Comentário de São Tomás de Aquino sobre os sacramentos. São Tomás ensina que o batismo é o início da vida espiritual e a Eucaristia é o seu ápice. Assim como a infância tende naturalmente à maturidade, o cristão batizado é chamado a alcançar a plenitude espiritual por meio da Eucaristia. 5. Desejo implícito da Eucaristia. Significa que, mesmo quando alguém não pode comungar sacramentalmente, deve ao menos desejar os efeitos espirituais da Eucaristia. Esse desejo é necessário para a salvação. 6. Cada geração chega à maturidade. A Igreja, em cada época, amadurece e se torna fecunda, sendo capaz de transmitir a fé às novas gerações. Esse processo se realiza por meio da Eucaristia, que fortalece a Igreja contra as dificuldades e perseguições. 7. Comparação com os tempos das catacumbas. A referência aos tempos das catacumbas remete às perseguições dos primeiros cristãos em Roma. Assim como nesses tempos, a Eucaristia continua sendo hoje fonte de coragem e fidelidade. Citações da Imitação de Cristo. A obra Imitação de Cristo é um dos livros espirituais mais lidos no mundo cristão. Seus trechos expressam a sede profunda da alma por união com Deus, especialmente pela Eucaristia, e descrevem essa união como repouso verdadeiro e paz perfeita. 9. Diz-Aís escondido. Essa expressão mostra a humildade de Deus que se oculta nos sinais visíveis da fé.
especialmente na Eucaristia. É um convite à contemplação reverente do mistério divino. Maná celestial faz alusão ao alimento milagroso que Deus deu aos israelitas no deserto, TCF, Êxodo 16, interpretado pela tradição cristã como figura da Eucaristia, o verdadeiro pão vindo do céu. O sacerdote é um homem comido. Trata-se de uma metáfora forte dita por um padre amigo do cura d'Ars. Ela expressa o grau extremo de entrega do sacerdote, que, como Cristo na Eucaristia, é chamado a se doar completamente, corpo, tempo, palavras, vida, pelos outros. 12. Coração Eucarístico de Jesus. Essa expressão devocional sublinha o amor infinito de Jesus manifestado na Eucaristia. É um convite a imitá-lo na doação total de si mesmo, mesmo quando não se recebe nada em troca. Sacrifício sobrenatural do cristão. Refere-se à disposição interior de se oferecer a Deus, entregando-se em amor ao próximo, especialmente aos que se afastaram da fé. Isso é uma forma de corresponder ao mandamento de amar como Cristo amou. 14. Devemos ser pão para os outros. Assim como Cristo se faz pão para nós, somos convidados a sermos alimento espiritual para os outros, por meio de nossas ações, conselhos, paciência e caridade. 15. Devoção verdadeira a Maria, segundo São Tomás de Montfort. A verdadeira devoção não é mera emoção ou superstição. É uma disposição firme da vontade, mesmo em meio às secas espirituais. Ela deve crescer com a caridade e sempre conduzir mais profundamente a Cristo. 16. Erro do quietismo. O quietismo foi uma heresia que minimizava a importância da humanidade de Cristo e dos meios exteriores de salvação, como os sacramentos. A Igreja ensina que nunca devemos abandonar a mediação de Cristo e de Maria. 17. Erro protestante sobre Maria. Os protestantes rejeitaram a intercessão da Virgem Maria. O texto lembra que, ao contrário, ela é mediadora que nos conduz a Cristo, jamais um obstáculo. Consagração a Jesus por Maria. Este é o grau mais elevado de devoção mariana, em que o fiel se entrega inteiramente à Virgem para pertencer totalmente a Cristo. Trata-se de uma oferta total, livre e amorosa de tudo o que se é e possui. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.